Olá! E nessa série Emoções, hoje eu escolhi falar sobre medo. Mas o que é o medo? Nós vimos que emoção é um alarme tocando, a emoção é uma sinalização, é uma reação do nosso corpo em relação a alguma coisa que está acontecendo na nossa forma de pensar. Gera esse sentimento. Então, quando nós falamos de medo, é muito importante assim, a gente entender que medo faz parte da nossa existência. Porém, tem um medo que ele é útil. É aquele medo que quando uma pessoa chega para falar com você, olha, quero te propor uma parceria, é uma coisa grandiosa, é algo muito bom. E você não se sente seguro o suficiente, você tem medo de arriscar. Então esse medo convida você a se cuidar, esse medo vem para te proteger. Ele convida você a ter um cuidado de pesquisar mais sobre quem é esse novo parceiro. Mas existe algum medo que é um medo que nos faz muito mal, que nos paralisa diante das situações. É um medo que não é muito real, é um medo que vem das alucinações, coisas que a gente fica imaginando que pode acontecer e muitas dessas coisas às vezes nunca vão acontecer. Esse medo ele deve ser enfrentado. Se nós não fazemos isso, o que acontece? Nós podemos entrar no estado de pânico. E o pânico, ele tira a pessoa do eixo muito rapidamente. Então, uma dica é a gente poder reconhecer que a gente está experimentando a sensação de medo, dar espaço para ela, mas dissociar, ou seja, olhar para o medo como se fosse um amigo que veio falar sobre algo. Olha, cuidado, não dê esse passo, ou seja, quando você está inseguro, não deve ultrapassar, ou só ultrapasse com segurança. Você também, é importante você diagnosticar, esse medo é sobre o quê? Ele realmente é verdadeiro? Ele é real? Experimentar esse medo me causaria o quê? E se eu experimentasse arriscar e me jogar nessa situação, o que aconteceria? Eu morreria? Ao fazer essa investigação, você vai tomando mais consciência que às vezes aquilo não é um medo, às vezes é um medinho que tem a ver com a forma que eu estou interpretando aquela situação. E uma outra dica é eu olhar para aquela situação, ao invés de chamar de medo, em vez de você falar eu estou com medo, você pode falar, eu estou diante de uma situação desafiadora. Quem que gosta de desafios? Eu pergunto para as minhas turmas de PNL, e muita gente fala, eu. Desafios. Desafio é algo que vem nos fortalecer, né? Que vem fazer com que a gente exercite a nossa força interna para a gente lidar com as situações. E quando isso acontece, a gente vai acessar um sentimento de prontidão, ou seja, eu chamo de SAP, sentir-se animado e pronto. E esses são recursos internos que podem fazer toda a diferença. Sabia que muitas vezes a pessoa tem medo de coisas que muitas vezes elas jamais vão acontecer? E às vezes também tem medo de coisas que nós temos certeza que vai acontecer, como por exemplo ter certeza que o nosso tempo aqui ele é um tempo provisório. E o meu convite é que tal a gente viver mais perigosamente? Que tal a gente lidar com o medo e ouvi-lo quando ele for real, quando ele for útil, quando ele for verdadeiro, né? Mas também modificar essa sensação e enfrentar para que a gente não fique paralisado diante das situações da vida. Então essa é a minha dica para você.
Você que conhece a programação neurolinguística, você sabe que a gente tem um módulo específico sobre inteligência emocional. E se fez sentido para você, curta, compartilhe e nos dê também novas ideias, contribua dando sugestão, porque a minha intenção aqui com você é simplesmente ser útil nesse momento da sua vida. Um beijo carinhoso no seu coração. Gratidão.